Salve, salve, nação rubro-negra! Olá você! Está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal de notícias do Flamengo. Landim aguarda reunião para avançar com o zagueiro nível A da América do Sul. Já se despediu dos jogadores, comprou a passagem e vai embora do Flamengo insatisfeito com Sampaoli. Reunião agora em São Paulo, Landim decidiu contratar e não quer nem saber. O Flamengo vai abrir o cofre para anunciar reforço muito acima da média. Flamengo joga muito mal e deixa escapar a vice-liderança do Brasileirão. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Meus amigos e minhas amigas, alguém aí pode me explicar, pelo amor de Deus, o que aconteceu ontem com esse time do Flamengo, lá em Bragança Paulista? Será que os caras comeram uma feijoada, uma buchada de bode, sei lá o que, antes do jogo, meu Deus? Eu vi um time apático, preguiçoso, indolente, sem vontade e achando que ia ganhar o jogo na hora que quisesse. De um Bragantino que estava em 12º lugar. Um Bragantino que não ganhava uma partida desde o final de maio. Um Bragantino, minha gente, que tinha 12 desfalques, mas que jogava por um prato de comida, todo mundo correndo pra cacete e deixando aí o Flamengo tonto, não deixava o Flamengo respirar. Uma atuação sensacional do time deles. Os caras marcaram a nossa saída de bola e obrigaram a nossa defesa a dar chutões pra frente, como naqueles famosos solteiros e casados de final do ano. Um desastre que é pra gente apagar da nossa memória. Uma vergonha completa, uma atuação inacreditável e ridícula para um time com aquela folha de pagamento, um time sem vergonha. O que os caras fizeram ontem com a gente foi uma tremenda maldade, uma tremenda sacanagem. Nós levamos um baile de bola, um tremendo massacre da Serra Elétrica. E se não fosse a grande atuação do goleiro Matheus Cunha e a trave, obviamente, a gente ia sair de lá com 7 ou 8 no bolso. Saiu barato esses 4. Para vocês terem uma ideia do meu desespero, gente, quando o jogo chegou ali aos 30 do segundo tempo e o Bragantino continuava amassando, massacrando sem piedade, eu torci para o jogo acabar logo, porque eu estava vendo uma tragédia maior ainda. Eu estava ali nos 3-0 e sabendo que ia acontecer mais, e empurrado pela sua torcida que gritava olé, e aquela musiquinha do Braz, o Real Madrid pode esperar, a tua hora vai chegar. E por falar em Braz, alguém viu o Braz por aí? Alguém viu o Braz lá? E aí veio mais um golaço do tal de Mosqueira que o Bragantino trouxe, não sei da onde, por 13 milhões de reais, que arrebentou com o jogo. Aliás, o técnico deles, o tal de Pedro Caixinha, deve estar rindo até agora, porque sem querer o cara achou o seu time ideal depois de 12 desfalques. Coisas do futebol, né, galera? Mas vamos combinar, o Portuga deu um tremendo nó tático no Carequinha. Os caras tiveram 12 dias para treinar e apresentaram aquilo, um show de horrores, porque o Sampaoli esqueceu que tem um lateral de ofício, que é o Felipe Luiz. Improvisou novamente o tal de Léo Pereira, de lateral esquerdo, está voltando de contusão, foi totalmente envolvido ali pelo ataque do Bragantino, principalmente no primeiro tempo. Gente, o Bragantino no primeiro tempo teve 14 finalizações contra 3 do Flamengo, e no total do jogo foram 30 contra 5 apenas do Flamengo, um verdadeiro massacre. 16 escanteios contra 1, eu disse 1 apenas do Flamengo. Saiu barato ou não saiu esses 4-0? Como eu já disse, o melhor disparado no nosso time foi o Matheus Cunha, que evitou um vexame ainda maior, com pelo menos umas 5 ou 6 defesaças, e não teve culpa nos 4 que tomou, nota 7. O Wesley jogou muito mal e no final ainda fez uma grande lambança, escorregou e deixou o tal de Mosqueira livre para marcar o 4º gol, nota 2. Davi Luiz e Fabrício Bruno muito mal, perdidões, nota 2. Léo Pereira totalmente perdido, lateral esquerdo, não sabe jogar ali, nota 1. Thiago Maia também perdidaço no meio de campo, mas foi um dos poucos que correu. Eu vi ali até no final, ele tirou uma bola legal, nota 3. Gerson irreconhecível, horroroso, não jogou nada, absolutamente nada, nota 1.
O Arrascaeta, displicente e totalmente apático, parecia cansadão daquelas baladas aí que ele foi flagrado com o MC Pose do Rodo aqui na casa de show na Barra, mas mesmo assim ainda mandou uma bola na trave no segundo tempo, num dos raros momentos, nos raros ataques do Flamengo. Nota 2 para o nosso querido Arrascaeta, muito mal. Everton Ribeiro, horroroso, também não acertou um passe. Jogou muito, mas muito abaixo do seu potencial, nota 1. Pedro apático, perdidão na frente, sem vontade, parece que está triste, parece que está chateado. Nota 1 para o Pedro, que também não jogou nada na seleção. Pedro, pelo amor de Deus, meu filho, vai lá nos barbadinhos e dá uma rezada aí, porque tu tá mal. Cebolinha, o pior do time, né? Esse cara custou 94 milhões de reais, pessoal. 94 milhões de reais, dinheiro pra cacete. E ele não consegue fazer uma jogada que preste, porra. E ainda leva toda hora a bola nas costas. Péssima atuação. Nota 0. Se tivesse menor, dava menor. Tem 0, 0, 0, 0. Então vai 0, 0, 0, 0. Ayrton Lucas entrou no lugar do Léo Pereira e o time deu uma melhorada, mas o Ayrton Lucas vem aí de vários jogos, a seleção jogou 90 minutos nos 2 jogos, então realmente ele tinha que ser poupado. Nota 4, jogou até um pouquinho melhor. O Pulgar também entrou no lugar do Everton Ribeiro e foi um pouquinho melhor, nota 3. Também não entendi porque que o Pulgar não entrou jogando, pô, jogou pouco lá no Chile, cara, para com isso. Bruno Henrique entrou no lugar do Pedro, também não teve muito tempo para fazer nada, nota 2. O Vitor Hugo, ele entrou bem e quase fez o gol de honra no final, se não fosse a primeira defesa do jogo do goleiro Lucão. Isso é uma vergonha, nota 4. André, né, entrou no lugar do Cebolinha, mas também não teve tempo para fazer nada, sem nota. O Sampaoli levou um tremendo vareio de tática do português Pedro Caixinha, que é muito bom. Anota esse nome aí, saiu do campo bastante aborrecido pela pífia atuação do seu time, que ficou 12 dias treinando para fazer essa porcaria aí que a gente viu. Nota 1 para você, ô Sampaoli. Meus amigos e minhas amigas, com certeza essa foi a pior partida do Flamengo nessa temporada que eu vi. O que resta pra gente é virar essa página trágica e acreditar que o Landim vai cobrar resultado desses caras. Eles vinham aí de 10 jogos invictos, mas vamos combinar, em muitos desses jogos aí não convenceram e foram todos eles em casa. Quando sai para jogar fora, é esse vexame aí que a gente viu ontem. Vida que segue, domingo tem mais contra o Santos, que já está em crise e o jogo vai ser de portões fechados. Menos mal para a gente, né? Não vai ter a pressão da torcida. Aí eu me pergunto, será que o Flamengo vai levantar mais um defunto? Será que os caras vão tomar vergonha na cara e vão fazer aquilo que são pagos para fazer bem e muito bem pagos? Vamos aguardar para ver, né? Eu estou muito triste, chateado com a atuação do time, que se vencesse seria hoje o vice-líder da competição. Esses caras enganam a gente, pessoal. Quando a gente pensa, agora vai, acontece isso que aconteceu ontem, o verdadeiro massacre da Serra Elétrica. Lamentável, dou nota 0 para o time. E você, qual a nota que você dá? Coloca aí. E aí, meu amigo, minha amiga, se você gosta do meu trabalho, acha que ele merece o seu reconhecimento, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, me dá essa moral, me dá essa força, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho e pronto, simples assim, valeu, eu te agradeço muito. Agora vamos dar uma mudada de foco aí, vamos tentar falar de coisas melhores, né? O Luiz Araújo foi liberado nos 2 últimos jogos aí que faria pelo Atlanta United lá nos Estados Unidos. Na última quarta-feira, o atacante embarcou rumo ao Brasil. Antes de desembarcar de vez no Rio e se apresentar aqui no Flamengo, o jogador ficará uns dias lá em São Paulo curtindo as férias com a família. O voo para a capital paulista, porém, não decolou devido a uns problemas mecânicos na aeronave e retornou para Atlanta, dando um pequeno susto no atacante. Ele compartilhou um momento angustiante nas redes sociais e agradeceu muito pelo livramento. Antes, o Luiz Araújo estava empolgado e fez até enquete com os seguidores para que adivinhassem qual seria o primeiro destino dele, ou Rio de Janeiro ou São Paulo.
a música utilizada na publicação, no entanto, já dava uma dica que o jogador desembarcaria mesmo em São Paulo. Hein? Ainda bem que foi só um susto, né, Luiz? Vida que segue, garoto. Seja muito bem-vindo aqui no Mengão. Nós estamos precisando de gente jovem como você. O Santos vai jogar sem torcida até como visitante. Não vai nem poder ir nos outros jogos como visitante por 30 dias. Até que essas confusões daí do clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro, na última quarta-feira, sejam definitivamente julgadas pelo STJD. Essa medida aí é uma medida preventiva. Se o caso for realmente julgado antes dos 30 dias, a punição ela pode mudar de acordo com a quantidade de partidas que o STJD decidir proibir a torcida do Santos de frequentar os jogos. A torcida do Vasco ontem fez a mesma coisa no vexame aí, perdeu para o Goiás de 1-0. A decisão de proibir a torcida do Santos de ir aos jogos, ela foi tomada nessa quinta-feira pelo presidente do STJD, José Perdiz. A Procuradoria do STJD denunciou o Santos por causa das bombas e dos objetos arremessados no campo durante a derrota por 2-0 para o Corinthians pela 11ª rodada do Brasileiro. E com isso, o jogo entre Santos e Flamengo, que está marcado para o próximo domingo, às 18h30, lá na Vila Belmiro, vai ser com os portões fechados. A diretoria rubro-negra estava atenta às movimentações, já que se cogitou, inclusive, a mudança de local da partida por conta dos lamentáveis acontecimentos, e o Flamengo alegava que não tinha data. Outra aqui, uma saída finalmente vai acontecer no Flamengo. Trata-se do goleirão Hugo Souza, o famoso Neneca, que está a detalhes de ser anunciado como o mais novo reforço do Estoril de Portugal. Nessa quinta-feira, o portal All Sports revelou que o Mengão vai receber cerca de R$ 786 mil inicialmente pelo empréstimo. O negócio já foi fechado e está faltando apenas a assinatura do contrato. O Hugo Souza, inclusive, já se despediu dos companheiros do elenco e os seus representantes já deram início ao processo da viagem para a Europa. Ele começou muito bem nos profissionais, caiu muito de rendimento e nunca mais conseguiu recuperar o seu prestígio. O Hugo vai por empréstimo, com opção de compra, mas deve ficar por lá em definitivo se for bem. Esse adeus ao Mengão demorou, mas vai acontecer e eu desejo toda a sorte do mundo para o meu querido Neneca. O Flamengo quer reforçar alguns setores e um dos nomes que estão no seu radar é o zagueiro jovem aí, Sebastian Bocelli. Ele foi destaque na seleção uruguaia sub-20 e segue alvo de disputa entre Flamengo e o River Plate. Os dirigentes do Defensor Sporting do Uruguai, que são os donos dos direitos econômicos do jogador, já definiram o preço que desejam receber pela venda da joia e agora aguardam as propostas. O Seba Bocelli, como é conhecido, tem 19 anos e atua pelo Defensor Sporting como zagueiro e tem contrato até dezembro de 2026. Na atual temporada, o Bocelli soma 2.211 minutos jogados, distribuídos em 26 partidas. Semana retrasada, o zagueiro se sagrou campeão da Copa do Mundo Sub-20 pela seleção uruguaia e chegou a ser convocado para a equipe principal celeste, mas não foi aproveitado pelo treinador Marcelo Bielsa nos jogos contra Nicarágua e Cuba, no período da data FIFA, agora em junho. Porém, o Flamengo terá que vencer alguns obstáculos para conseguir trazer a sensação uruguaia para a Gávea. O primeiro deles é superar o River Plate, que também tem interesse em contratar o jogador nessa janela de transferências. O segundo fator, e talvez o mais importante, é que o clube lá, o Defensor, faz jogo duro para vender o jogador, que tem contrato com eles até 2026. Segundo o jornalista Germán Garcia Grova, haverá uma reunião nesses próximos dias do Defensor para saber se eles vão ou não vender o zagueiro central e, com isso, o presidente Rodolfo Landim só está aguardando aí o resultado dessa reunião para fazer a proposta para ter o jogador já na próxima janela. O profissional ele está avaliado em 5 milhões de euros, conforme o portal Transfer Market. Aí eu pergunto, você aprova a contratação do Seba Bocelli? Coloca aí!
Reunião em São Paulo. Landim decidiu contratar e não quer nem saber. Flamengo vai abrir o cofre para anunciar reforço muito acima da média. Essa aí é a manchete. A novela da negociação do volante Alan pode estar chegando ao fim em breve. De acordo com informações do jornalista mineiro Lucas Tanaka, o Atlético Mineiro autorizou aí a Bertolucci Esportes, que é a agência que cuida da carreira do jogador, a negociar com o Flamengo em nome do clube mineiro. A diretoria do Flamengo, ela se reuniu na manhã desta quinta-feira com a Bertolucci Esportes. A intenção do Galo é a valorização do jogador, já que precisa fazer dinheiro para conseguir investir na equipe nessa janela de transferências e vê essa negociação como uma ótima possibilidade de fazer isso. O clube mineiro vê em Alan a oportunidade de dar uma respirada em relação à sua situação financeira, que passa por um momento extremamente delicado, tendo a maior dívida entre os clubes da Série A. Eles têm 1 bilhão e 600 milhões de reais de dívida. E, além disso, o jogador já expressou o seu desejo de acertar com o Flamengo e o próprio Filipão já disse lá com aquela sua categoria que se ele quiser sair, que ele saia. Não tem problema. O vice-presidente Rodrigo Caetano, em entrevista à Rádio Itatiaia, disse, aspas, a questão do Alan não está definida. Não significa que ele fica ou sai. O clube realmente tem as suas necessidades. Os torcedores têm suas preferências. O Alan é um jogador extremamente vencedor, mas muitas vezes, para se manter um bom elenco como o nosso, você tem que sacrificar determinado jogador. Fecha aspas. O presidente Rodolfo Landim decidiu contratar o jogador e não quer nem saber. Vai abrir o cofre para anunciar esse reforço acima da média para a alegria da nação rubro-negra que depois dessa derrota acachapante de ontem está muito precisando. Meus amigos e minhas amigas, depois dessa daí do Rodrigo Caetano e do próprio Filipão liberando o jogador, eu acho que agora ele vem mesmo pro Flamengo. E aí, você acredita que ele vem? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abraço para o meu amigo jornalista Djalma França, lá de Zé Doca, no Maranhão. Alô, jornalista Djalma França, alô, flamenguistas de Zé Doca, Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Vou mandar também para o meu amigo de sempre aqui, o Demerval, e para os seus netos Isaac e Suzana. Alô, Demerval, alô, Isaac, alô, Suzana. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por hoje foi isso, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like maneiro e de compartilhar esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!